Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan e estamos aqui em mais um episódio do Podcast Mental e hoje com uma convidada especial, doutora Camille Zanin. Muito obrigada, Renan. É um prazer enorme estar aqui hoje. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre transtornos alimentares, né? Então, o que são transtornos alimentares? Transtornos alimentares são alterações do comportamento do padrão alimentar. A gente chama de um comportamento disfuncional, que essa pessoa vai apresentar frente à alimentação, né? Certo. E nós temos três principais tipos, que são os que a gente vai discutir hoje. Tem outros, né? Mas hoje a gente vai focar principalmente em anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar, que está se falando muito ultimamente, né? Tem se popularizado bastante o termo. Infelizmente, a incidência também, né? Tem aumentado também por parte de diagnóstico médico, quanto dos comportamentos que as pessoas têm desenvolvido aí, pandemia, piorou bastante, Muito, né? nossa, na pandemia, muitas pessoas assim, tipo, engordaram bastante. Eu, por exemplo, quando eu entrei sempre tive muita dificuldade com a academia, doutora, eu vou até confessar, acho que todo mundo que já me assiste já sabe. E aí eu, assim, foquei na academia, já tava 3 meses direto, aí entrou a pandemia. E eu tava fazendo o jejum intermitente, que eu comentei com a doutora, né? O jejum intermitente, tinha conseguido emagrecer 20 quilos, Uma estratégia boa. muito legal. E aí depois eu comecei, e aí segui a academia, e tava assim, deslanchando. E aí entrou a pandemia. E aí com a pandemia, o desespero pelo tudo que estava acontecendo, eu parava, sentava na frente da televisão, só via notícias de morte, pessoas contaminadas. Então, tipo, aí a ansiedade, tudo, aí comer, tá dentro de casa, trabalhando dentro de casa, não tem tempo para ocupar a cabeça, nem fazer exercício, eu descontava na comida, que eu acho que aconteceu com muitas pessoas, uma parte dos brasileiros aí. Não só dos brasileiros, Aconteceu. mas do mundo inteiro, né? A gente percebeu um aumento muito grande da incidência de transtorno alimentar na pandemia e a gente vai acabar discutindo um pouquinho aqui que a parte psicológica ela influencia demais nesse aspecto, né? Então, como foi um período assim realmente de uma carga emocional muito grande, de muito estresse, muito medo que o pessoal tava no começo, realmente foi uma tragédia muito grande. Isso acabou descompensando um pouquinho quem já tinha essa tendência ou quem já apresentava um transtorno, acabou descompensando na pandemia. A gente pegou muito paciente no consultório e agora, né, com as coisas melhorando, as pessoas voltando a fazer o acompanhamento certinho, já começa a dar uma melhorada. Entendi. Doutora, então, no geral, assim, o que é transtorno alimentar? Os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são comportamentos, né, muitas vezes desenvolvidos ali na adolescência, causados tanto por genética, hereditariedade, a gente vai ver que o comportamento da família com relação à alimentação influencia muito em como a pessoa vai se comportar perante a alimentação. Então, quando a gente percebe, né, para um familiar aí que está assistindo a gente, ou para a própria pessoa que percebe que ela não tem uma relação saudável com a comida, que isso está trazendo prejuízos, né? Ou que ela começou a apresentar uma alteração desse padrão alimentar, já acende a luzinha para a gente pensar num transtorno alimentar, né? A gente vai ver também que esse transtorno ideal seria que ele fosse sempre acompanhado por um profissional, na verdade, por uma equipe de profissionais, né? A gente sempre fala em psicólogo, médico, né? Aí tanto psiquiatra, nutrólogo, quanto um educador físico, a rede de apoio familiar é extremamente importante, né? Tanto para a gente diagnosticar e fazer o acompanhamento e o tratamento desse transtorno. Entendi. Tem muita gente, doutora, que tem muito preconceito quando fala em psiquiatria, psiquiatra. Por exemplo, mas eu quero tratar sobre o meu corpo, emagrecer, por que eu vou passar no psiquiatra? Tem muita gente que fala assim, eu não sou doido, mas tem realmente a necessidade, porque às vezes é gatilhos de lá da infância, processo que passou lá no começo, que precisa ser resolvido para que isso se encaminhe. E é isso mesmo. O transtorno alimentar, ele é, antes de mais nada, um transtorno mental, né? Então, a gente tem um gatilho diferente no cérebro. Inclusive, essa palavra gatilho, ela vai ser utilizada para a gente descobrir o que é que está descompensando esse comportamento alimentar, né? O autoconhecimento do paciente é muito importante. A terapia, a gente sempre fala, faz terapia, acompanha com psicólogo, porque isso vai ser fundamental no processo de melhorar essa relação. Então, o psiquiatra, ele faz parte do acompanhamento, do diagnóstico, do tratamento. Faz parte da equipe multi. Legal, doutora. Tem bastante assunto pra gente falar aqui hoje, doutora. É. É, quais são os principais tipos aí de transtornos alimentares? Os principais tipos que a gente vai discutir hoje é anorexia nervosa, né? A anorexia,
bulimia nervosa e compulsão alimentar. A gente pode ir destrinchando um pouquinho de cada um, até porque eles têm muitas coisas semelhantes, as pessoas confundem bastante, mas cada um tem as suas particularidades e isso também vai direcionar o tratamento, né? Então, por exemplo, a anorexia. A anorexia, normalmente a gente desconfia de alguém que está passando por anorexia nervosa quando a gente vê um baixo peso, né? Um peso realmente muito baixo e um comportamento para evitar a ingesta alimentar. Então, a pessoa às vezes até sente fome, mas ela vai fazer de tudo para não comer. Ela tem uma fobia muito grande de ganhar peso, né? Então, ela vai utilizar de todas as estratégias que ela tiver para se alimentar o mínimo possível. E isso vai acarretar nesse baixo peso, que às vezes pode ser muito extremo, né? A gente pode encontrar pessoas extremamente desnutridas, com diversas complicações associadas a essa desnutrição, né? E também o que a gente pode encontrar nesses casos é uma distorção de autoimagem. Então, às vezes a gente pega no consultório, a pessoa diz, não, mas eu tô me sentindo muito acima do peso e você visivelmente vê que aquela pessoa tá bem magra. A gente tem uma escala que a gente pode utilizar, que são diversos desenhos de pessoas de vários tamanhos e a gente fala, me mostra aqui nessa escala como você se enxerga. E eu tô vendo uma pessoa muito magra na minha frente, às vezes ela vai e aponta para uma pessoa mais gordinha na escala. Então, tem essa distorção de autoimagem e tem essa fobia, esse medo exagerado de ganhar peso, que reflete, então, numa alimentação muito restrita e no baixo peso, né? Entendi. Doutora, tem uma idade, assim, que começa? Tem. Normalmente, a anorexia, ela vai se manifestar mais em mulheres jovens. Então, a gente já sabe que a população feminina tem uma incidência maior do que homens, né? De anorexia, bulimia também. E, normalmente, começa numa idade em que esses gatilhos que eu falei anteriormente, eles estão muito presentes. Quais seriam esses gatilhos, né? Então, a gente sabe que tem a parte genética. Se a gente está inserido numa família que já tem um comportamento mais disfuncional com a comida, a chance dos filhos desses pais que têm transtorno alimentar ou que são muito controladores com saúde, com alimentação, a chance desses filhos desenvolverem um transtorno é muito maior. Traumas na infância, então às vezes uma pessoa que passou por algum tipo de abuso, de abandono, ela acaba desenvolvendo, descontando isso no transtorno alimentar. Tem essa questão da distorção de imagem, que às vezes pode ser até da própria neurobiologia cerebral dessa pessoa. Então, isso também leva. E fatores socioculturais, que quais seriam? A famosa, né, padrão de beleza que a gente tem hoje muito imposto pela mídia e que acaba tendo um impacto muito grande em mulheres jovens, né? Instagram, revista, moda, a gente tem um padrão que é imposto e que poucas pessoas conseguem não se deixar influenciar tanto por esse padrão, principalmente quando se trata de uma mulher jovem ali nos seus 15, 16 anos, que enxerga um modelo perfeito que ela tem que seguir, que ela tem que se adequar, e muitas vezes não é o biotipo, não é a maneira como ela vai se desenvolver, né? E aí ela tenta se encaixar dentro daquilo de alguma forma, muitas vezes desenvolvendo um transtorno. Além disso, a gente pode ter um transtorno alimentar sendo desencadeado por algum evento estressor. Então, às vezes, a pessoa mudou de cidade, mudou completamente a rotina dela. Está passando por algum tipo de concurso público, concurso vestibular, que tem que realmente se dedicar muito, e aquilo acaba desencadeando, né? E temos também as próprias alterações já da doença em si, né? Do transtorno, que vão fazer como se fosse um ciclo vicioso. Então, por exemplo, no caso da anorexia, em que a gente vai ter um paciente muito desnutrido, aquela desnutrição acaba gerando deficiência de micronutrientes e vitaminas e triptofano, acaba propagando também ali uma depressão, uma ansiedade que está muito associada com esse tipo de quadro e acaba virando um ciclo vicioso. Entendi. Doutora, sobre a anorexia, que a doutora comentou, a pessoa, ela sente a fome ou não? Ela sente fome, né? Mas ela escolhe não comer. Então, assim, ela vai minimizar isso o máximo possível e ela vai realmente passar fome, né? E isso para ela, essa sensação de controle sobre esse impulso natural de se alimentar, isso é uma recompensa, de uma certa maneira. Então, ela não tá chateada com aquilo. Ela tá muito feliz de estar passando por cima daquele instinto e decidindo o quanto ela vai se alimentar, que no caso é muito pouco. Tanto que é uma pessoa que vai chegar pra gente, às vezes, não é nem falando, eu
desconfio que eu tenho um transtorno, eu gostaria de ajuda para esse transtorno. Não, pelo contrário. Ela vai chegar no consultório e vai falar que ela não aceita engordar. Ela, às vezes, vem encaminhada de outro profissional, né? Eu atendi uma paciente esses dias que veio encaminhada do cirurgião plástico, que ela ia colocar silicone. Caramba. E na hora do exame, o cirurgião falou, não, você tá muito magra, por favor, né? Vai procurar um tratamento, até porque senão ela não vai ter condição de se recuperar de um processo cirúrgico. A gente sabe que quando tem esse baixo peso extremo, né? Às vezes acompanha o quadro ausência de menstruação, a gente pode ter atrofia de musculatura cardíaca, né? A ansiedade e depressão associada, enfim, anemias, pele, unha, cabelo extremamente fragilizadas. Então, temos diversas complicações associadas e a paciente, ela não vai levar isso em consideração, né? A pessoa, ela vai achar que ela tá realmente fazendo algo que ela gosta, ela se sente bem daquela maneira e ela fala, eu não quero engordar. E não vem, às vezes, a gente tem que ter esse feeling de perceber, familiares, amigos, pessoas que estão próximos, de perceber realmente que tem esse comportamento, porque senão isso pode passar desapercebido. Os transtornos alimentares, eles são muito subdiagnosticados. Entendi. Nossa, interessante, doutora, porque assim, muitas pessoas não correm atrás. Por exemplo, eu, voltando nessa parte de transtornos alimentares, até estava falando para a doutora antes de a gente iniciar a gravação, que eu fiz o jejum intermitente, ficava tipo horas sem comer, não sentia fome, mas eu colocava tipo até uma bala, podia ser tipo um house. Na hora que eu colocava, desencadeava assim, eu queria sair comendo tudo, tudo, tudo. Isso está mais voltado para a necessidade física de comer ou para o psicológico? Não, isso é muito psicológico. Quando a gente for falar de compulsão, ou até mesmo do tratamento da nutroterapia associada aos transtornos alimentares, a gente vai ver que criar uma relação saudável com a comida é fundamental para a gente conseguir um tratamento, um sucesso a longo prazo. O que isso quer dizer? Você já ouviu falar que restrição gera compulsão? Por quê? Porque dietas muito restritivas ou padrões que vão ser muito controladores em cima da alimentação, eles vão gerar um estresse tão grande e uma ansiedade tão forte com relação à refeição, a se alimentar, que quando a pessoa chegar nesse momento, ela vai descompensar, ela normalmente vai ser um daqueles gatilhos que a gente falou. Então, a gente vai querer sempre que tenhamos horários regulares para fazer as refeições, que as refeições sejam balanceadas, que a gente pratique aquele famoso mindfulness, que é o estar presente durante a alimentação, realmente prestar atenção no que você está fazendo. Porque se você se pega distraído, comendo frente à TV, a chance de você acabar exagerando, ela é muito maior. Ou até na frente do celular, né? Tem gente Que é muito comum. come e vai... Eu mesmo, por exemplo, às vezes eu comendo e vou rolando lá os vídeos E aí no você não TikTok e no percebe Instagram. o quanto você está comendo, porque você não tá prestando atenção. E muitas vezes, nessas pessoas, o mecanismo de fome e saciedade, ele tá alterado. Então, a gente tem que dar estratégias para que a gente possa estimular esses gatilhos de saciedade no momento correto, né? Essa questão de prestar atenção, pesar o prato, às vezes, né? Ou não precisa também, mas ali fazer uma quantidade que seja razoável, tudo isso vai acabar influenciando. Legal, doutora. Vamos seguir. Antes da gente seguir aqui com os tips, eu vou dar um recadinho pro pessoal sobre o nosso simpósio de psiquiatria e psicologia, que vai acontecer no dia 12 de agosto, no Campi de São Bernardo do Campo. Então, se você é profissional da saúde, educador, médico, ou é direcionado para qualquer público, esse evento pode se inscrever no site www.simposiodepsiquiatriadoabc.com.br. Lá você vai conversar com a nossa equipe, fazer a sua inscrição e vai participar desse evento grandioso que está na sua terceira edição. Certo? Vamos lá, doutora. Vamos continuar aqui. Qual o nosso próximo tema? Vamos falar de bulimia nervosa Vamos, agora? claro. Então, bulimia nervosa, ela também vai se manifestar mais em mulheres jovens, tá? A gente também vai ter muitas complicações, principalmente associadas à falta de nutrientes que vai ocorrer, mas ela é diferente da anorexia, porque na bulimia, o comportamento vai ser duplo. Então, a gente não vai ter aquela evitação, aquela restrição calórica num primeiro momento. Num primeiro momento, a gente vai ter compulsão, episódios de compulsão. Então, a pessoa, ela vai apresentar o que é realmente um episódio de compulsão, né? Muito se fala, assim, às vezes estou na TPM, comi muito doce, fui num almoço de família, comi pra caramba. Isso é compulsão? Não.
A compulsão, ela vai se dar quando a gente realmente apresenta uma sensação de perda de controle, né? Frente a uma alimentação que foi muito exagerada, uma ingesta muito grande calórica de alimentos num período curto de tempo. Às vezes até passa mal realmente comer tudo que vê pela frente. E daí, logo depois, a pessoa acaba tendo uma sensação de culpa muito grande, né? Ela acaba realmente sentindo que houve um descontrole, né? E aí, no caso da bulimia nervosa, esse episódio de compulsão, ele vai estar acompanhado de um episódio purgativo, que a gente chama. Então, para compensar, um episódio compensatório, para compensar aquele episódio compulsivo, a pessoa vai encontrar alguma maneira de se livrar ou de remediar aquela ingesta exagerada. Então, pode fazer uso de laxantes, muitas vezes provoca vômitos, né? Ou fica longos períodos em jejum, desconta muito na atividade física. Então, a característica da bulimia nervosa é o episódio de compulsão acompanhado de um episódio compensatório, purgativo logo em seguida, né? E daí, o que a gente vai ter de semelhante? Também, muitas vezes, apresenta a distorção da imagem corporal, né? E aí, por conta desses vômitos ou desse uso de laxantes, pode ter deficiência de diversos micronutrientes, pode ter distúrbios hidroeletrolíticos associados aos vômitos, né? A diarreia. Mas, normalmente, são pessoas que não vão ter um peso tão baixo quanto na anorexia. Muitas vezes se associa mais com sobrepeso, né? Embora a gente possa encontrar de tudo, normalmente costumam ter sobrepeso porque acaba tendo muitos episódios de compulsão. Então, isso causa um grande sofrimento para a pessoa, né? Essa sensação de culpa, essa sensação de perda de controle. A gente vai quantificar a gravidade do quadro de acordo com os episódios de compulsão que está apresentando na semana. Entendi. Doutora, como que é diagnosticado a bulimia nervosa? Então, para a gente chegar realmente num diagnóstico de bulimia, a gente tem que ter pelo menos um episódio por semana nos últimos 1 a 3 meses, né? Então, assim, um episódio isolado que aconteceu às vezes porque a pessoa realmente teve um descontrole, acabou comendo até passar mal, uma vez na vida, a gente não tem como fechar um diagnóstico. Mas, quando isso é repetido, e isso vem acontecendo há algum tempo e vem causando prejuízo, né? A gente percebe aí que toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, às vezes mais de uma vez por dia, nos últimos meses, a gente já identifica como um transtorno que merece ser abordado, acolhido antes de mais nada, né? E Essa parte do tratado. acolhimento é muito importante, né, doutora? É muito importante, porque às vezes as pessoas chegam no médico e o médico vai virar e falar: cria vergonha na cara, faz uma dieta, faz uma atividade já ouvi física. isso já várias vezes. Não, e isso é de uma falta de tato muito grande, Exatamente. porque, que nem eu falei, é um descontrole, a pessoa não tem controle sobre aquele comportamento. Então, no tratamento, a gente vai ter que abordar tanto essa parte psicológica, né, dos gatilhos, do porquê tá tendo aquele controle, quanto daquela consciência acerca desses comportamentos, quanto tratar tudo que está relacionado, os micronutrientes, a desbiose intestinal que a gente conversou antes, que influencia nos mecanismos de fome e saciedade. Para quem não conhece, desbiose intestinal é uma alteração que a gente tem da flora intestinal e isso sinaliza para o cérebro diferentes, né? Em diferentes pessoas sinaliza diferentemente. Fome, predominância, né? Apetite por alimentos mais gordurosos. Enfim, isso precisa ser abordado, isso precisa ser tratado, é muito amplo, não dá pra gente discutir agora, mas isso tem que ser levado em consideração. E daí, esses pacientes, eles vão merecer um tratamento medicamentoso também para tratar a compulsão. Hoje, a gente tem diversas opções no mercado, né? Tem cada dia surgindo mais, isso está sendo muito levado em consideração, o tratamento de compulsão. E daí, esse tratamento ele vai ser muito semelhante com o tratamento da compulsão alimentar em si. Lembrando que a gente está falando de bulimia nervosa, mas na compulsão eles têm esse mesmo mecanismo, né? E qual que seria o tratamento? A gente vai entrar principalmente na classe dos antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Já deve ter ouvido falar de fluoxetina, né? Mas a gente sim. tem outras opções como a bupropiona, alguns anticonvulsivantes como topiramato. Legal. Né? E hoje a gente tem até aprovado, né, para o tratamento de compulsão uma anfetamina aí que está muito famosa e tudo, mas a gente tem que tomar cuidado porque ela tem um grande poder de dependência. Então, os tratamentos hoje, eles evoluíram bastante e aí a gente tem que fazer essa abordagem multi, né? Pegar essa pessoa e mudar a relação dela com a comida, acolher, acompanhar, tratar medicamentosamente. A atividade física faz muita diferença no bem-estar, né? Nesse psicológico todo, né? No próprio gasto calórico, que vai ajudar. E
realmente fazer um acompanhamento, né? Porque, como eu falei, tem eventos que podem fazer esse quadro descompensar. E, enfim, é um reaprender novamente essa relação com a comida. Doutora, tem risco de morte em caso de bulimia nervosa ou não? A gente pode descartar? Olha, a gente tem sim, em quadros mais graves, né? Quando esses pacientes realmente estão num quadro mais avançado, em que a gente teve aí distúrbios hidroeletrolíticos associados a esse tipo de quadro, a gente pode ter complicações, a gente pode ter até arritmias cardíacas, né? Caramba. Desencadeadas por conta disso. Mas normalmente essa taxa de mortalidade ela é um pouquinho maior na anorexia, que é um pouquinho mais complicado e a gente vê, assim, realmente desnutrições muito graves. E quando a gente vai entrar com uma realimentação desse paciente, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes pode causar até a síndrome de realimentação, que pode ser fatal também. Então, a gente não pode negligenciar esse tipo de quadro, ele tem que ser avaliado, tem que ser tratado, né? Pra gente não chegar nesse tipo de complicação. Legal, doutora. Nossa. Qual que é o próximo, doutora, que a gente vai comentar? E agora a gente pode falar um pouquinho de compulsão alimentar. Legal, vamos lá. O que é a compulsão, doutora? Então, compulsão, como eu falei, é esse consumo, é esse episódio de consumo exagerado de comida num período curto de tempo, realmente onde a gente não diferencia o que vai comer, simplesmente come tudo que vê pela frente, sem controle, né? Então, uma ingesta muito exagerada, às vezes até planejada. Então, às vezes a pessoa passa no mercado, faz aquele estoque, assim, de coisinhas em casa, porque ela sabe que ela vai chegar do trabalho e ela vai, né, tá num estresse, e aí ela já quer ter algumas opções, mas no geral é caracterizada pela falta de controle, realmente uma ingesta muito exagerada. Isso é um episódio de compulsão, e aí logo em seguida a pessoa vai ficar com vergonha, ela vai se sentir culpada, né? Então, Eu já fiz muito isso, doutora. Eu vou contar aqui pra doutora uma experiência. Eu, teve um determinado tempo aí, depois de várias dietas que eu fiz, resolvi fazer uma dieta muito restrita. E aí contei pra todo mundo, não que tô fazendo dieta e tal. Só que o que eu fazia? Quando eu tinha esses episódios de compulsão, eu não tinha na frente de ninguém. Eu me isolava e sozinho, por exemplo, esperava meus pais dormirem, tipo assim, 11h30 da noite, 11h40, ia lá na cozinha bem devagar, assim, o armário e comia. Tipo, comia 3, 4 pães à noite, depois de já ter jantado, com um copo de leite, com Nescau, ia deitar e dormia. E aí eu percebia que no outro dia, quando eu acordava de manhã, eu acordava super cansado, parecia que eu não tinha dormido nada. E aí, tipo, acontecia várias vezes isso. Até que quando eu fui, passei no médico, o médico encaminhou para o psicólogo, fiz lá um tratamento. Só que aí depois eu parei de acompanhar. Mas tinha esse episódio mesmo de compulsão, que aí eu comia sem fim. E era uma coisa que eu deitava assim, ficava estufado, uma vontade de vomitar depois. E aí eu fui e comecei a pesquisar na internet. Muita gente buscando essas informações que não sabe. Às vezes a pessoa tem isso e não sabe como buscar ajuda. primeiro, porque realmente tem essa vergonha associada. Então, que nem eu falei, causa muito prejuízo, né? Você ter essa sensação de perda de controle, comer exageradamente, até passar mal, às vezes nem tá com fome, acabou de jantar, realmente comer muito e fazer isso longe dos outros, pelo medo do julgamento, pela vergonha em si, né? Então, se você tá passando por isso, saiba que você não tá sozinho, que você se enquadra dentro de um transtorno, que tem tratamento, né? Isso é muito importante, você reconhecer isso. E que nem você falou, na época você chegou a buscar um acompanhamento multi e teve sucesso com o tratamento. Porque ele não é simples, né? Mas ele é feito, dá para fazer, né? Se a gente realmente passa com o psicólogo, acompanha a parte psicológica, faz um plano alimentar ali para diminuir essa restrição que gera compulsão, né? Deixar o paciente satisfeito, nutrido. Aí você associa uma atividade física, porque a pessoa vai começar a se sentir melhor, aquilo gera uma sensação de recompensa, começa a ficar mais disposta, né? Começa a emagrecer, começa a ver resultado. Então, é legal porque quando você começa a ver uma recuperação, a pessoa ela vai querer seguir por aquele caminho, né? O que a gente não pode fazer é abandonar o tratamento. A gente tem que entender que é um tratamento crônico. Isso, e aos poucos, né, doutora? Porque assim, a Sim. pessoa não vai ver o resultado do dia pra noite, né? Não. Foi que nem eu tava conversando com a Kelly Ottoni, que é uma paciente da clínica que emagreceu 100 quilos e voltou a lutar. Depois no YouTube tem o legal. podcast que eu fiz com ela completo. E ela falou sobre a questão da balança, que tem muita gente que fica bitolado lá na balança. Tipo, a pessoa começou a fazer dieta na segunda, na quarta já vai pesar e viu que não emagreceu nada. Mas na verdade é um processo, é um passo de cada dia, um passo de cada vez, é um dia por dia.
Então, quando a gente está falando de compulsão, a gente está muito relacionado com obesidade, porque esses episódios de ingesta calórica, né, exagerada pode chegar às vezes até 10.000 calorias de uma vez, né? Então, essas calorias elas vão se somando e essa pessoa normalmente ela vai ter uma obesidade associada, tanto que em programas de perda de peso, a incidência de compulsão pode chegar até 75%, é muito, muito alta mesmo, né? Diferente da população no geral, que às vezes, né, não procura ou não foi diagnosticado e não foi realizado o tratamento. E daí, quando a gente está falando de obesidade, a gente tem que levar em consideração toda a fisiopatologia da obesidade também, por se tratar de uma doença crônica, se tratar de algo que vai ter um curso de desenvolvimento, que envolve, de novo, multifatorial, né, que precisa ser levado em consideração. Então, o paciente que está com compulsão, ele às vezes passou, né, que eu falei, em diversos médicos, teve diversas tentativas de emagrecimento, mas ele não foi abordado nessa perspectiva de relação com a comida, de parte psicológica, que é muito importante, né? E daí ele acaba abandonando ou desistindo e tendo uma recorrência do quadro que pode ser evitada, né? Se a gente fizer o acompanhamento certinho. Entendi. Em que momento o paciente vai procurar ajuda, doutora? Existe isso para o paciente buscar ajuda por si próprio? Sim, sim. A pessoa que está passando por isso, ela vai começar a perceber que isso está trazendo prejuízo. Então, que ou ela está tendo um ganho de peso, ou ela realmente está passando muito mal com esses episódios de compulsão. E o ideal é que ela procure ajuda o quanto antes, né? Porque quanto mais isso for se desenvolvendo, né? Que nem eu falei, o diagnóstico ele vai se dar ali depois de 3 meses, em que a gente tem pelo menos um episódio por semana. Às vezes isso chega a ser 3 episódios por dia. Então, imagina, né? Você passava mal à noite indo dormir, imagina se você tivesse isso o dia inteiro. Então, o ideal é que assim que você reconheça que você está tendo essa relação disfuncional com a comida, que isso está te trazendo prejuízo, você procure ajuda profissional para que a gente não deixe esse quadro se desenvolver. Já inicia o tratamento, já inicia o acompanhamento, né? A chance de recuperação é muito maior e a gente não espera ter maiores complicações para começar a tratar. Hoje, para a gente tratar a compulsão, esse paciente basta procurar ajuda. A gente identifica que é uma compulsão e tem diversos tratamentos hoje. A gente sempre vai falar da parte não medicamentosa, que é tudo isso que eu comentei, a parte psicológica, a nutroterapia, a dieta, a relação saudável com a comida. Manejo de estresse é muito importante por conta dos gatilhos, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com estresse, ter uma certa resiliência aí. A parte de sono. Se a gente não tá dormindo bem, a gente tá cronicamente cansado, a gente vai acabar descontando isso de alguma maneira, né? Então, a gente sempre fala para fazer higiene do sono antes de dormir, apagar telas, ir relaxando e desligando para conseguir ter uma noite de sono melhor, né? Tratar a parte intestinal, tratar toda essa parte comportamental e aí fazer associação medicamentosa. Muitas vezes a gente vai preferir um medicamento em dose plena e, se necessário, em alguns casos, associar outras medicações. Então, acho que o mais importante que a gente pode tirar de tudo isso é que a gente tem que identificar, né? Ter, assim, realmente um autoconhecimento na parte de identificar uma relação disfuncional com a comida, né? Entender isso, procurar ajuda e fazer esse acompanhamento multi, né? Uma relação saudável com a comida, as estratégias de enfrentamento, né? De manejo de estresse e entender que tem tratamento e tem recuperação. É possível tratar essa parte de compulsão alimentar sem o tratamento medicamentoso? Ou é Possível. possível, ou é mais difícil? Como que é? Vai depender muito do quadro e do paciente. Então, em alguns quadros mais leves, em que esse paciente ele realmente está muito bem assessorado com a equipe multi, né? A gente sabe que a parte psicológica está bem redondinha, que ele está trabalhando toda essa relação com a comida, que ele está fazendo manejo de estresse, mudanças no estilo de vida. Em acompanhamento médico, a gente vê que ele está caminhando bem, a gente pode deixar esse paciente sem medicação, não é sempre que vai precisar. Mas, muitos casos vão precisar, né? Principalmente num primeiro momento, para poder tirar o paciente daquele ambiente em que ele adoeceu, né? Então, não sei, às vezes vocês já escutaram falar que a gente não se recupera no lugar em que a gente ficou doente. O que isso quer dizer?
Se às vezes a gente está acompanhando esse paciente e ele está fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes, ele está ali no mesmo ambiente onde as pessoas também têm uma relação disfuncional com a comida, vai ser muito difícil tirar ele daquele ciclo vicioso, porque uma coisa puxa a outra. Então, nesses casos é difícil fazer sem medicação, né? Lembrando que a gente tem que fazer tudo isso junto, a gente tem que mudar o ambiente, mudar essa relação, e aí entrar com a medicação, pelo menos num primeiro momento, para conseguir tirar ele desse quadro é fundamental, às vezes. Lembrando que a gente nem sempre vai manter essa medicação e às vezes a gente vai precisar manter essa medicação. Então depende muito do quadro do paciente, da maneira como ele está respondendo e desse acompanhamento que a gente vai fazer, porque é um processo dinâmico. Eu tenho que reavaliar como que ele está respondendo, se ele está saindo bem, se a gente tem condição de tirar a medicação, se eu vou precisar entrar, aumentar a dose. Essa reavaliação é o que vai ajudar nesse sucesso a longo prazo também. Doutora, esse tratamento aí de compulsão alimentar, todos esses transtornos, gerem em quanto tempo, mais ou menos? Ah, é Tratamento assim... crônico. É difícil eu te falar um tempo porque ele é muito individual, tá? Mas a gente considera que é um tratamento crônico. Então, assim, eu posso até ter alta da compulsão, mas eu não vou ter alta do acompanhamento, de seguir ali, tá voltando e tá identificando os gatilhos que podem fazer com que aconteça uma recidiva do quadro, né? Alguns pacientes, eles vão responder super bem em alguns meses. Outros pacientes vão levar anos, né? É muito individual mesmo. Mas eu acho que o importante é a gente entender como um quadro crônico, né? Que tem tratamento e que o acompanhamento é fundamental. Legal, doutora. Vamos dar um recadinho aqui sobre o nosso cartão de benefícios e a gente já volta para falar sobre alimentação saudável e saúde mental. Pessoal, a gente tem um cartão de benefícios que é o VM+, é um cartão com mais benefícios, mais descontos e mais saúde. Então, para você adquirir o cartão é muito fácil. Você vai entrar em contato no 11 4124 7769, 11 4124 7769, falar com a nossa equipe e adquirir o seu cartão VM+. Além de vários descontos que você tem em cinema, lojas digitais, serviços, também tem desconto aqui na clínica Vida Mental e também em todas as nossas clínicas parceiras. Inclusive, desconto nas consultas com a doutora Camille, que trabalha aqui na equipe de nutrologia da clínica. Vamos falar sobre alimentação saudável, doutora? Vamos sim. Alimentação saudável, relação saudável com a comida. Isso é algo que, idealmente, deve ser construído desde cedo, né? Então, quando a gente fala que um ambiente disfuncional pode gerar um transtorno alimentar, a gente está falando de pessoas que sempre estiveram acostumadas a comer errado. O que é comer errado? Comer muitos alimentos processados, né? A gente sempre fala assim, descasque mais e desembrulhe menos. Por quê? Porque os alimentos naturais, frutas, legumes, verduras, vegetais, proteínas, né? A gente sabe que eles são extremamente nutritivos, eles vão gerar mais saciedade, eles vão contribuir para aquela microbiota intestinal saudável que a gente conversou. Então, o ideal é que isso seja construído desde a infância. Mas, ok, não foi, né? A minha família não era assim, não tinha esse entendimento. O que eu posso fazer hoje para melhorar minha relação com a comida? Separe um horário para você se alimentar, né? Não coma na correria ou não pule refeições. Se você pular, ficar um longo período sem se alimentar, a chance de você chegar depois e descontar na comida é muito maior, né? Então, quando você planeja as suas refeições, senta, come com calma, vê o que você está comendo, faz um prato balanceado, nutritivo, né? Isso daí, a chance de você manter isso a longo prazo, de você se sentir melhor, de você acabar não descontando, descompensando, muito maior. Outra coisa que é legal a gente fazer é a questão do mindfulness, então prestar atenção no que está comendo, evitar tela, evitar televisão, evitar fazer outras coisas enquanto está se alimentando. Uma coisa que requer muito autoconhecimento e a parte psicológica vai ajudar bastante é você conseguir diferenciar o que é fome da vontade de comer. Porque vontade de comer, a gente tem muita vontade de comer uma coisinha diferente às vezes, um docinho. Tem um monte de coisa passando na televisão, no Instagram, feed de Instagram, só tem coisa gostosa. Então, assim, às vezes começar a seguir páginas que priorizam uma alimentação mais saudável, né? Diferenciar que não, agora eu tô com sede, por exemplo, e não com fome. Porque às vezes a gente esquece de beber água e a gente confunde sede com fome. Então, beber bastante água, né? Tem em casa alimentos saudáveis. Então, pelo menos isso pra mim funcionou muito. Porque quando eu comprava, ia no mercado, comprava uma besteirinha assim, pra de vez em quando, deixava no armário.
ela não ia ficar lá pra de vez em quando eu ia comer, entendeu? Então hoje eu já não compro mais. E aí se eu não tenho, eu acabo não comendo. Se eu tivesse, eu ia beliscar. Então isso me ajudou. São estratégias que a gente vai adotando, né, pra ter realmente uma relação mais saudável com a comida. Isso é bem legal. Falando das minhas experiências que eu tive aí com várias coisas, comida, por exemplo. Esse dia eu tava voltando pra casa, tinha passado e consultar com a psicóloga, acho que 3 dias antes. Ela tinha falado sobre essa questão da alimentação. E aí eu voltei pra casa, tava sem fome nenhuma. Na hora que eu passei com o carro, tinha uma barraquinha de churrasco. Foi olhar pra barraquinha de churrasco, eu senti aquela dor no estômago, que foi uma dor mais ou menos assim, tipo, na cabeça, né? Que, tipo assim, a cabeça passou a informação pro estômago, que doeu, que na verdade eu não tava com fome. Falei, vou comprar um churrasco. Parei, comi o churrasco e não tava com fome. Mas sentiu o cheirinho do churrasco Eu nem ali? senti o cheiro, doutora. Tava fechado o carro assim, eu só vi, já veio à vontade. No outro dia, a mesma coisa. Aí teve um dia que eu fiz o caminho diferente. Aí no que eu fiz o caminho diferente, eu lembrei do churrasco, mas eu não vi a imagem. Então, essa relação do psicológico com a comida é muito forte. E outra coisa, eu sou apaixonado por pipoca. Então, por exemplo, eu tô passando assim no shopping, aí eu sinto o cheiro da pipoca, já me remete coisas de lá da infância. Mas a pipoca, às vezes, num planejamento alimentar, ela cabe, porque ela não é muito calórica. Depende muito da forma como você prepara. É porque você não pode... Diferente. Uma manteiguinha, a gente pega um sazon, joga em cima. Diferente você pegar aquela pipoca de supermercado e você fazer a sua própria pipoca em casa. Ela pode sim caber dentro da dieta, ela é ótima para matar essa vontade que a gente tem de ficar beliscando, sentir aquele crocante, né? Então, dependendo do plano, cabe e ela é uma estratégia muito interessante. Tudo pode ser adaptado, né? A gente não fala, assim, que existem alimentos proibidos. Não é mais assim que funciona hoje. A gente sabe que se você se planejar, tiver um plano, você pode, de vez em quando, ter uma refeição livre, ou você pode comer um chocolate, cabe dentro da dieta. A questão é o contexto, né? Então, uma coisa é você comer chocolate todos os dias de forma desenfreada, outra coisa é você comer um quadradinho de 70% depois do almoço, dentro do seu plano, que cabe, que vai te gerar prazer, vai te gerar saciedade, né? A alimentação, ela não, o que a gente quer evitar é uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande relacionado à alimentação. Tem que ser algo natural, tem que ser algo tranquilo e isso deve ser construído. Se a gente fica realmente gerando ali muita preocupação, muito estresse, muito desespero em cima daquela alimentação, a gente continua tendo uma relação disfuncional com a comida e isso é aprendido, né? Então, às vezes, aprender esse equilíbrio, isso não é fácil, isso leva tempo, leva autoconhecimento, né? Leva a entender estratégias que funcionam para você, que vão funcionar para mim, que talvez não funcionem para ele. Mas você vai pegando o jeito, vai vendo o que funciona para você, vai encaixando. E é por isso que eu falei dessa reavaliação, né? Você vai voltando, vai vendo o que deu certo, vai ajustando. E aí você começa a ver o resultado. Isso é muito legal. Legal, doutora. E como fica a parte da saúde mental, doutora? Essas estratégias e o autocuidado. Esse autocuidado, ele é muito importante porque quando a gente está passando por um transtorno alimentar, normalmente essa culpa, ela gera realmente, que nem eu falei, a gente tem muitos transtornos associados. A gente pode ter transtorno bipolar associado, depressão, quadros depressivos e ansiosos muito importantes. Então, fazer o acompanhamento dessa parte é fundamental para que a gente possa, como um todo, né, melhorar. E quando a gente pensa em estratégias de autocuidado para a gente preservar essa saúde mental, o que a gente sabe que ajuda bastante? Meditação. Então, assim, no meio da rotina daquela correria, aquele estresse, você parar, respirar um pouco, né? Você conseguir tirar um período para descansar, para cuidar de si, para fazer uma atividade física, tudo isso vai te nutrindo psicologicamente por dentro, entende? Você vai se sentindo melhor consigo mesmo e você vai conseguindo ter um maior enfrentamento, né, daqueles gatilhos que antes você já descompensava mais rápido. Mas não, porque hoje você tem uma base mais sólida, você está mais descansado, você está mais nutrido, você entende melhor de enfrentamento desse estresse e aí você consegue ter mais estrutura para lidar. Então, isso é muito importante. Para você fazer tudo isso, ter um acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, de uma equipe te acompanhando, te ajuda muito. Então, o que eu sempre falo é que a gente deve procurar ajuda profissional, tá? Desconfiando de alguém da sua família que pode estar passando por um transtorno alimentar, desconfia que você mesmo está passando por isso, procure ajuda. Tem tratamento e no final das contas,
tudo pode dar certo. É isso aí. Doutora, tem muita gente, pegando aqui no geral, muita gente que tem preconceito com essa questão de medicamento. Fala assim, ai, eu vou emagrecer, mas, por exemplo, emagreci 10 quilos, mas emagreci com medicamento. Muita gente ele não prossegue com o tratamento por conta disso. Qual que é a orientação que a doutora dá nesses casos? Porque, assim, é uma questão muito cultural também, né? A pessoa fala assim, eu vou você emagreceu 10 quilos, mas não foi com remédio. Foi com remédio, não foi com tratamento, por exemplo, fazendo atividade física, reeducação alimentar, mas é tudo um processo isso. Eu mesmo tinha, antigamente, muito preconceito com essa questão de medicamento. Já fiz de tudo, já fiz jejum intermitente, já tomei sibutramina, um monte de remédio, e assim, acabei voltando, mas eu voltei por escolha própria. Todos os tratamentos que eu fiz deu muito certo, mas eu que não quis continuar. Tem muita gente que tem muito preconceito com isso. Qual que é a orientação que a doutora passa para essas pessoas? É muito importante a gente entender que transtorno alimentar, obesidade, são doenças crônicas. Então, quando a gente está falando de doença crônica, por exemplo, você deve conhecer alguém com pressão alta. Você vai falar para essa pessoa ir por garra, por força de vontade, parar de tomar o remédio que ela vai deixar de ter pressão alta? Não. Não é assim. Então, quando a gente está falando de uma obesidade, de um transtorno alimentar, a gente não desmerece o progresso dessa pessoa porque ela usa uma medicação. Pelo contrário, a gente sabe hoje que pessoas que conseguem sair desse transtorno ou dessa obesidade sem o auxílio, né, às vezes até de cirurgia, de medicação, é uma quantidade muito pequena. A gente não pode romantizar isso e falar que é pura meritocracia, se você se esforçar o suficiente, você vai conseguir. Não, porque o mecanismo que está ali por trás, que envolve a fisiopatologia dessa doença, ele é muito amplo e a gente precisa abordar isso. E que nem um paciente que tem diabetes, que tem pressão alta, esse tratamento às vezes vai ser para o resto da vida. Ele pode não ser medicamentoso para o resto da vida, mas vai ser um tratamento para o resto da vida. E isso é ok, isso é normal e isso tá tudo bem. Isso faz parte da questão da doença crônica. E a gente tem que começar a normalizar isso, porque muitas pessoas esperam esse quadro progredir, piorar de uma tal forma que às vezes lá na frente vai ser muito mais difícil tratar, porque ela não quis procurar essa ajuda antes ou ela não aceitou um medicamento que ia ter feito muita diferença para ela, ia ter ajudado realmente, e a gente deve aceitar esse tipo de abordagem, faz parte. A gente sabe que os pacientes que fazem esse acompanhamento completo com a equipe multi, com a medicação, eles têm muito sucesso. Então, por que eu vou ficar para um paciente que tem indicação de medicação, por que eu vou ficar segurando ele? Não, acho que você só precisa se esforçar um pouquinho mais. Não é assim, né? Ele vai ter um benefício muito grande do tratamento. Então, são casos e casos, mas quando tem indicação, quando é bem indicado, deve sim ser utilizado. É um recurso muito bom no tratamento. Legal, vamos ver aqui se transtorno. Acho que a gente deu uma pinceladinha em tudo. Isso. Doutora, uma outra dúvida aqui. Quais são os profissionais que estão aí nessa equipe multi? É o nutrólogo, o médico nutrólogo, ou o endócrino, é o psiquiatra? Nutricionista, né, para ajudar a gente com esse plano alimentar, fazer um acompanhamento bonitinho dessa refeição, um educador físico, né, e a gente nunca pode esquecer da rede de apoio familiar. A rede de apoio, ela é fundamental também aí para ajudar nesse ambiente que o paciente precisa mudar para conseguir ter sucesso a longo prazo. Legal. Acho que é isso. É isso, gente. Doutora, muito obrigado pela Imagina. participação. E vamos voltar aqui outras vezes, com certeza. Com todo prazer. Eu agradeço muito a atenção de vocês, do público que está assistindo a gente. E queria deixar, assim, como recado final de que se você está passando por isso, conhece alguém que esteja, procure ajuda profissional, tá? Porque tem tratamento e não tem vergonha nenhuma. O importante é realmente se cuidar, ter uma vida mais saudável. É isso aí, gente. A doutora Camille Zanin faz parte da equipe de nutrologia aqui da Vida Mental by Cremed. Doutora, como te encontrar nas redes sociais? A doutora pode passar as redes sociais? Claro, eu tenho meu Instagram, eu costumo publicar bastante conteúdo relacionado a isso. É @DRA, doutora Camille com 2 L's, e no final, Camille Zanin, com N de navio.
Não é um nome tão fácil, mas vocês vão me encontrar lá, tá bom? E aí eu tô à disposição, se tiverem qualquer dúvida pode me mandar, tá bom, gente? Já vamos marcar o próximo podcast aí. Mande as suas perguntas, se você tiver, marque aqui na descrição do vídeo, também nos comentários, que a gente vai trazer a doutora mais vezes aqui no nosso podcast. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. E até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.